Primeiro, eu queria agradecer imensamente a Tânia, né, por ter aceito mais uma vez esse desafio de conversar com a gente. A Tânia tem uma carreira de sucesso dentro do serviço público. Já foi secretária de saúde de Joinville, que é um município de grande porte, secretária de saúde do estado de Santa Catarina, foi diretora do hospital de grande porte aqui no município de Joinville, o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Atualmente é secretária do município de Araquari, que é um município que vem se destacando em termos de economia, e nada mais, nada menos do que ter a Tânia Eberhardt como a sua secretária. Além dessa competência técnica que todos, quem já conhece a Tânia sabe que ela tem uma característica que, na minha opinião, a diferencia de muitas pessoas, que é a sua extrema sensibilidade pessoal, que faz a diferença na vida dos usuários e de quem trabalha com ela. Eu tenho a honra de dizer isso porque já trabalhei com a Tânia há muito tempo e eu sei, tudo que eu estou falando é aquilo que a gente viveu no dia a dia da nossa convivência. Então, Tânia, muito obrigado mais uma vez. E já vamos de cara fazer uma pergunta para ti. Olhando pelo retrovisor da história, Tânia, nesses 31 anos que a gente tem do Serviço Público de Saúde, o Sistema Único de Saúde, quais foram os avanços e os recuos que nós tivemos em termos de política de saúde? A tua vivência eu sei que você foi servidora pública por mais de 30 anos e sabe um pouco disso que a gente viveu, em especial no Serviço Público de Saúde. Conta para a gente o que é que você vê de avanço e recuo. Douglas, boa noite, muito obrigado pelo convite, muito bom te ver. E além de todo o currículo aí que tu teve, é muito querido, sempre muito de prestigiar os amigos, eu quero dizer que eu tenho a honra de dizer que eu sou amiga do Douglas há muitos anos. Ou seja, eu tenho o Douglas como um mestre. Quando eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde, em 1999, todo mundo sabia que eu era leiga, que eu não sou profissional de saúde, não sou técnico de enfermagem, não sou enfermeiro, não sou médico, não sou nada. Eu sou uma professora que ama o serviço público, né? E eu tive a oportunidade, quando cheguei na Secretaria Municipal de Saúde, embora eu tivesse tido algumas pessoas contrárias, né, naquela oportunidade, a minha ida lá, mas tive no Douglas, assim como em outras pessoas, pessoas que me ajudaram, que me alfabetizaram e que me fizeram gostar, respeitar e me apaixonar pelo melhor e maior sistema de saúde do mundo, que é o nosso SUS. Eu vou falar, sim, Douglas, como uma pessoa que consegue enxergar isso como uma leiga mesmo, né? Como alguém que nasceu nessa cidade, né? E que conheceu, né, a saúde de Joinville antes do SUS, né? Que era, né, termos um centro de saúde lá na frente do Corpo de Bombeiros, um prédio da esquina que nós temos lá, que faziam as atividades, você lá fazia carteira de vacina, você fazia as vacinas, lá você fazia a tua carteira de saúde, porque naquela oportunidade, para você entrar num trabalho, você tinha que apresentar uma carteirinha de saúde. Lá você fazia os exames para motoristas, para motorista de carro. Quer dizer, tudo que tinha, que era de responsabilidade do Estado de Santa Catarina, estava naquela unidade que nós costumávamos chamar de centro de saúde, que era o centro de saúde. Lá tinha também os cuidados com aquilo que nós chamamos hoje da vigilância epidemiológica, porque lá se tratava das TBs, das tuberculoses, né, de doenças infecto-contagiosas. Então era naquele centro de saúde que o Estado cuidava. Aí nós tínhamos o prédio do INAMPS, né, do antigo INPS, que era lá na esquina, ainda tem na frente da Praça Dario Salles, aquele prédio grande, onde você ia, passava a noite lá, esperando para ser atendida pelo médico, né? E você era atendido pelo médico, e naquele prédio, esperava lá durante horas, sentado lá, esperando, e quando você era encaminhado para alguma cirurgia, você ia para o Hospital Municipal São José, né?
Se você era um trabalhador, né, você ia para uma ala lá, porque o Hospital São José naquela época, ele fazia também os atendimentos e convênios particulares, e fazia atendimentos e convênios, fazia atendimento aos particulares e fazia atendimento para o INAMPS, né? E lá, então, você fazia a tua cirurgia. Mas para aqueles profissionais liberais que não tinham carteira profissional assinada, né, eles iam para a ala do indigente. E eu lembro perfeitamente de como era essa ala, né? No Hospital Velho, tinha um corredor comprido, que ainda existe até hoje, que vai para o prédio administrativo, para o hospital. Lá tinha uma sala, e era bem baixa, assim, uma sala muito comprida, com uma cama no lado da outra, e lá tinha, não sei, 30, 40 pacientes que eram os indigentes, aqueles que não eram gente, aqueles que não tinham carteira profissional, aqueles que não tinham um emprego formal, ou seja, que não pagavam o INSS, o INPS, né? Lamentável. Por que eu sei disso? Eu era muito criança, Douglas, mas eu tive meus avós internados durante 2 anos dentro do Hospital São José. Um ano meu avô e outro ano minha avó. E eu era muito criança naquela oportunidade. Eu saía do Conselheiro Mafra, que era lá nas proximidades do São José, e ia lá almoçar no Hospital São José com a minha avó, tá? Porque minha mãe cuidava da minha avó o dia inteiro. E eu enxugava a louça para as freiras. Naquela época não tinha vigilância sanitária, hoje eu enxugava a louça e colhia os ovos dos galinheiros do Hospital São José. Então eu conhecia bem a ala dos indigentes. Eu posso falar, não como um profissional de saúde, mas como uma criança que via aquilo e que aprendia. Meu pai dizia que é a ala dos pobres, entendeu? Essa aqui é a ala dos pobres, e eu cresci com aquilo, aqui é a ala dos pobres. Bem, além disso, nós tínhamos aquilo que hoje a dengue faz. Nós tínhamos lá na Rua Botafogo uma unidade também do Estado, né, que fazia, naquela época, não era a dengue, mas era o controle da febre amarela, né, de outras doenças infectos contagiosas. E que o pessoal também ia em casa, como vai hoje, deixava um papelzinho lá, dizendo que foi visitar, e fazia o fumacê, às vezes, por conta da febre amarela. Isso era o que nós tínhamos na época de saúde aqui. Ou seja, o município não tinha absolutamente nenhuma responsabilidade, senão o São José, que era um hospital municipal, conveniado naquela oportunidade com as freiras da Divina Providência, né? Então, mas que trazia recursos do município, mas também traziam recursos de convênios e de particulares, e tinha lá alas nobres, né? Tinha quarto presidencial. Eu lembro que tinha um quarto que era só para as grandes autoridades que ficavam doentes na cidade, né? E tinha a maternidade Darcy Vargas, desculpe, que eu esqueci também, que era uma unidade hospitalar também do INPS, tá? Do INPS, que tinha mais ou menos esse mesmo conceito que tem o Hospital São José, ou seja, era a maternidade daqueles que podiam pagar e que tinha a ala chique dentro da maternidade e a ala dos pobres. Isso era a saúde pública antes do SUS, né? Eu lembro muito bem, e as pessoas precisam entender isso, que quando houve a municipalização da saúde, Douglas, e que o município não gastava dinheiro com saúde, né? Naquela oportunidade, quando veio o SUS, houve a municipalização. O que aconteceu? O Ministério da Saúde, o governo federal, ofereceu aos municípios os prédios que eles tinham. Aqui em Joinville nós tínhamos os PANs, os 2 PANs, que faziam um trabalho paralelo ao prédio do INAMPS, que tinha atendimento médico também. Dentista não se tinha naquela época. Remédio ninguém ganhava. As crianças ganhavam remédio de bicha nas escolas. A gente tomava remédio para vermes e as escolas davam. Mas ninguém, você estava doente e você tinha que providenciar o teu medicamento, ninguém te dava remédio, né? Exames, qual eram os exames que nós tínhamos? O raio-x, né? Na época, a gente dizia que ia bater uma chapa,
né? Quem batia o raio-x ia bater uma chapa. E isso era pago por quem? Pela União, pelo Ministério da Saúde, né? E aí, com o advento do SUS, o Ministério ofereceu aos municípios o quê? Os prédios, os profissionais, que os médicos da época eram todos médicos contratados pela União, pelo INAMPS, pelo INPS, e dinheiro para começar a fazer saúde. E aí começaram a vir os primeiros postos de saúde, as primeiras combis odontológicas, onde você botava o equipamento odontológico dentro de uma Kombi, e essa Kombi ia de escola em escola, né, fazia o atendimento das crianças, né, e em alguns bairros o atendimento da população adulta. Era muito dinheiro na época, Douglas, era muito dinheiro na época. Os municípios, os olhos cresceram, porque era um dinheiro que não existia, né? Vieram os profissionais, vieram os prédios e veio o dinheiro. Porém, né, lê do engano, a União deu e com o passar do tempo, né, ela foi esquecendo que ela tinha sob a responsabilidade dela tudo esse pagamento, esse custo da saúde pública no Brasil, né? Os prédios foram envelhecendo, os médicos se aposentando, né? E a União nunca mais pagou uma pequena parte daquilo que ela custeava antes do SUS. Ou seja, o SUS veio para os municípios, a legislação determinou percentuais para que os municípios, os estados e a União também investissem em saúde. Os municípios começaram a investir, porque se eles não investissem, eles seriam punidos. E Joinville, que tinha aquilo que eu falei anteriormente, passou a crescer, né? Postos de saúde, atendimento odontológico, mais exames, consultas especializadas, especialistas. E depois veio o extraordinário programa da saúde da família, não é? Hoje Joinville está aí, nós temos em todos os bairros 1, 2 postos, 3, 4 equipes de saúde da família, dependem do número da população daquele bairro. Ou seja, quem vive o SUS hoje, né, e critica o SUS, não sabe o que era você ter problema de saúde antes disso, né? Porque na roça, para quem vivia no interior, o médico nem chegava lá, as pessoas viviam do chá, daquele curativo feito com ervas lá caseiras, né? E morriam e a gente não sabia do que, ninguém anotava nada, ninguém sabia por que as pessoas morriam, né? Eram enterradas, não havia nenhum estudo, quer dizer, nós éramos pobres de dados e números. E hoje está aí um SUS, né? Que com muitas dificuldades os municípios administram, porque a União tirou o dele do caminho, né? Achou que fez a parte dele. Os municípios sempre cumpriram com os 15%, grande maioria deles pagam muito mais e investem muito mais em saúde do que a lei determina, né? Os estados demoraram para se adequar, demoraram muito, mas aos poucos foram se adequando, e a União nunca pagou os 10% que ela deveria pagar e investir na área da saúde. E o município também só recebe dinheiro de lá se ele fizer a lição de casa certinho, porque se ele deixar de fazer, ele não recebe dinheiro, né? Isso, às vezes, é cruel para nós, ou somos profissionais de saúde, ou que fazemos gestão de saúde. Isso, às vezes, é cruel porque a gente vê o esforço que os municípios fazem. Por exemplo, lá em Araquari, um município pequeno, que é um município de atenção primária à saúde, mas o município gasta 20% do seu orçamento em saúde, né? Tânia, Tânia, ouvindo a sua fala histórica, dá vontade de propor que todo joinvilense com menos de 31 anos ouvisse essa fala, entendeu? Porque tem um ditado que a gente só dá valor quando perde, né? E a gente não sabe, com certeza, nós temos uma certa idade
e eu compartilho 100% da tua fala, não como morador de Joinville na época, porque eu cheguei aqui em 1990, mas como morador de qualquer município desse país, que antes da década de 90 era assim também, entendeu? E eu vou te dizer, tem municípios por esse país afora que era muito pior do que Joinville. Joinville ainda tem uma Sim. estrutura do Estado, uma estrutura do governo federal, né? Agora, tem Joinville que a gente sabe muito bem que 6% hoje, 6%, só para ter uma ideia, para ser mais sincero, 5,58% dos municípios desse país inteiro, que são 5.570, tem mais de 100 mil habitantes. 5,8%. 60% são municípios abaixo de 50 mil. Entendeu? Sim. Imagina isso lá 31 anos atrás, Tânia. Como Sim. era difícil, multiplique isso lá no interior do Amazonas, do Acre, do Nordeste. Realmente, as pessoas deveriam conhecer como era antes, olhar para trás e ver o que é que a gente tem hoje e o que é que a gente tinha hoje. Nesse caso, com a tua história de Joinville, o joinvilense deveria conhecer, os que têm menos de 31 anos, essa história. Mas vamos para frente. Baseado nessa tua fala, que eu achei riquíssima em termos de historiar como é que era um setor saúde em Joinville, e eu, quando comecei a trabalhar no Hospital São José, eu vi ainda, isso ainda no início da década, em 1990, essa região, essa área que você falou, que era atender os indigentes. Realmente era assim, deprimente. Como profissional de saúde, a gente sentia vergonha como eram aqueles pacientes viviam naquela umidade, escuro. Era assim, por isso que você disse, indigente é uma frase, uma palavra que dá para dizer que é não gente. Realmente eram Sim. tratados como pessoas, não seres humanos. Mas, graças a Deus, isso mudou. Mas então, Tânia, pensando nessa história toda e pensando na atualidade, nesses últimos 18 meses, nós vivemos uma pandemia que já matou mais de 565 mil brasileiros. E eu digo com toda certeza que se não fosse o Sistema Único de Saúde, esse que nós temos hoje, não era só 560 mil, era muito mais. Tanto no atendimento hospitalar, quanto atualmente na questão da imunização, que a gente tem experiência de sobra. Pergunto para você, será que depois de mostrar tanta capacidade de atendimento à população, será que após essa pandemia, ou a partir de agora, a população como um todo vai dar esse valor que o Sistema Único de Saúde, na minha opinião, acho que na sua também, merece? Ai, Douglas, eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu não tenho aquela utopia de achar que todos vão aplaudir, porque nós temos o mau hábito de esquecer muito depressa as coisas boas que acontecem na vida da gente, sabe? A gente tem esse mau hábito de não valorizar isso. Eu fico imaginando, né, como é que foi na época das velhas pestes que nós tivemos, o que que acontecia. As pessoas morriam e ninguém nem ficava sabendo, enterravam em balas comuns e tudo isso, né? No início desta pandemia, fomos todos nós pegos de surpresa, porque, a bem da verdade, nós não estávamos preparadas para isso. Ninguém estava, o mundo não estava, né? O mundo não estava, né? Foi tudo novo, todo mundo teve que sair correndo atrás, pesquisar, procurar saber como é que nós íamos desenvolver, mas eu fico imaginando uma situação dessa, né? Naquela época do INAMPS, né? Como seria? Se nós não tivéssemos esse Sistema Único de Saúde agora, compostos em todos os bairros da cidade, com agentes comunitários de saúde fazendo busca ativa, buscando as pessoas em casa para vacinar, entendeu? Para ir testar, sabe? Para ir fazer lá o pós-Covid agora, que ficaram sequelas em tanta gente. O que seria de nós, tá? Se nós não tivéssemos esse patrimônio que é o SUS, né, para nos socorrer nesses momentos? O que seria de nós? Né? Muita gente que se dizia
eu não uso o SUS, que é uma grande verdade, porque todos nós brasileiros, de uma forma ou outra, usamos o Sistema Único de Saúde. Pode não ser no consultório do médico ou do enfermeiro, né? Mas todos nós, de uma forma ou outra, usamos o Sistema Único de Saúde. Né? Quando nos alimentamos, quando vamos no supermercado, tudo lá está o carimbo do nosso SUS. Então, não há absolutamente nenhum brasileiro que não se faça subordinado a esse maravilhoso sistema. Ele está presente em tudo. Eu acho, sabe, Douglas, eu tenho uma esperança que a população, nós teríamos morrido todos, tá? Se não fosse o Sistema Único de Saúde. Eu espero que a população perceba isso, reconheça isso, mas muito principalmente, Douglas, eu quero que os homens públicos do país, né, não esqueçam desse momento. Você já dirigiu unidades ambulatoriais, hospitalares, eu da mesma forma. E quantas foram as vezes, Douglas, que nós fomos num cantinho da nossa sala, lá no banheiro do hospital, do posto de saúde, chorar, literalmente, porque você às vezes deixava, estou falando aqui do meu caso, agora muito recente, enquanto diretora do hospital regional. Quantas vezes eu chorei porque eu tinha que cancelar uma cirurgia, não era por falta de médico, não era por falta de enfermeiro, não era por falta de boa vontade da equipe, não era por falta de gestão, mas era por falta de um fiozinho de sutura de cirurgia que custa R$ 25. E isso dói na alma da gente. Quantas foram as vezes que eu pedia, que eu implorava, né, mais respiradores para o nosso hospital regional? Quantas vezes foram? Não precisa, não tem dinheiro, as prioridades são outras. E nós lá com o hospital lotado, UTI lotado, pronto-socorro lotado, saindo gente por tudo quanto era canto, né? Quando cheguei no hospital regional, eu fiz algumas coisas que as pessoas pouco acreditavam, porque era tanta gente naquele pronto-socorro que eu fechei o centro cirúrgico de pequenas cirurgias para botar paciente lá, para ele poder ficar deitado numa cama, né? E aí você cancelava uma cirurgia por causa de R$ 25, ou por falta de um respirador, entende? E aí quando nós começamos essa pandemia, né, que os governos, né, principalmente os estaduais, conseguiram perceber que nós não tínhamos estrutura para receber esses pacientes, que nós não tínhamos UTIs, que nós não tínhamos respiradores, que nós não tínhamos oxigênio, que nós não tínhamos uma porção de coisas e que nós tivemos que correr atrás, e que não era por falta de pedido de quem trabalha na saúde, né? Aí começaram a correr atrás, houve muita corrupção nesse processo. Eu não posso negar e dizer, eu sou sempre uma pessoa, você sabe, muito franca, quando eu gosto, quando eu não gosto, não gosto. O governo federal, apesar dele ter errado muito no que diz respeito a mandar as vacinas em tempo hábil, porque nós teríamos muito menos pessoas amigas, familiares mortos, né? Ele mandou dinheiro para os estados começaram a brincar e querer inventar moda, ao invés de usar as estruturas hospitalares que nós já tínhamos, a querer fazer hospital de campanha, e aí a desviar respirador. Então, isto dói na alma de quem vive o dia a dia de um sistema único de saúde, porque as pessoas que estão lá fora, elas às vezes não fazem ideia, Douglas, de como nós interagimos durante o dia, um pedindo socorro para o outro. Eu me arrepio, me ajuda, eu estou sem material aqui, me dá remédio, me empresta isso. E em Joinville isso é muito bonito. Os hospitais públicos, os hospitais privados, a gente se ajuda. E a gente chora, e a gente não sabe quem é o paciente que está lá em cima, a gente não viu, a gente não conhece. A gente só sabe aqui embaixo, quando está na direção, que tem um senhor lá, uma senhora, precisando
do teu apoio. E aí essa rede maravilhosa que nós temos dentro do SUS começa a acontecer, e um impressa daqui, outro impressa de lá. Isto é maravilhoso, né? E se às vezes perdemos, lamentavelmente, uma outra pessoa, mas quantas pessoas sobrevivem e estão saudáveis, não é? Por conta desta corrente que existe nos bastidores do Sistema Único de Saúde, que as pessoas não têm ideia. Só quem entra como eu, como uma pessoa leiga, que trabalhou 20 anos na área social, que é uma área extraordinária de quem eu era apaixonado, mas que quando cheguei no SUS, sem absolutamente nenhum conhecimento, e li aquela lei, né? A nossa 80-80, quando eu me deparei com aquilo, eu disse, olha, tudo que eu sonhei como profissional, como pessoa civil, está escrito aqui, né? Só precisa acontecer. Então, Douglas, muito mais do que o agradecimento da população brasileira, né? Por conta dessa ação do Sistema Único de Saúde, eu espero que os homens públicos tenham aprendido uma lição e que nunca mais repitam, e que a gente possa começar a desejar. Talvez eu não viva isso com os meus 69 anos, tá? Tomara que você, muito mais jovem do que eu, também não precise viver isso. Mas muitas outras pandemias virão, e que essa tenha nos servido de exemplo, para que nunca mais a gente precise passar por aquilo que nós passamos no início dessa pandemia. Tânia, mas eu entendo assim, ó. Primeiro que eu digo que é bom receber palmas, elogios, entendeu? Por parte da população, principalmente dos usuários do Sistema Único que está lá recebendo a vacina, um atendimento que ficou 2, 3 meses internado na UTI e saiu vivo, né? Mas eu gostaria, e tu sabe muito bem que eu gosto dessa área, eu gostaria que os usuários, os profissionais de saúde, os prestadores de serviço, vissem no Sistema Único uma coisa chamada de sua propriedade. O Gilson sempre dizia para a gente, o doutor Gilson Carvalho, dizia que nós teríamos que lutar pelo SUS como uma propriedade nossa. Como Sim. dono, nós somos dono desse sistema. E somos. Entendeu? Isso. Então, a partir do momento que, mesmo que você diga, eu espero que os homens públicos deem valor ou vejam isso de outra forma, eu sempre digo aquela frase que eu vou repetir sempre. Nós, enquanto população, independente se somos profissionais ou não, somos usuários ou não, temos que orar e vigiar. E, para isso, as pessoas têm que também dar valor a uma coisa que tem dentro do Sistema Único, que é a participação popular. Se você não participa, você está correndo riscos de você receber o que você não quer. É diminuição do financiamento ou desfinanciamento. E tu sabe, como gestora, que sem dinheiro não se faz nada. Sonho sem dinheiro é pesadelo. E você sabe que você convive com dificuldades financeiras, conviveu em vários momentos da sua vida enquanto gestora, né? Então, eu acho que a população precisa participar para que cuide disso como sua propriedade. Se você não entender isso como seu, daqui a pouco alguém toma e faz o bem que quer. Então, a participação da sociedade nos conselhos locais e conselhos municipais é de extrema importância para melhorar e não piorar o que a gente tem hoje. Sim. Porque já foi melhor e a gente está vendo que o financiamento está cada vez menor e a gente está perdendo e a população está cada vez exigindo mais, porque a demanda de saúde é muito grande. Certo? É muito grande. Uma das coisas bonitas do SUS é exatamente esse tripé, né, Douglas? O dia que a população entender isso, você disse isso, é extraordinário, né? O Gil Carvalho dizia isso, quer dizer, nós somos os donos, nós somos os sócios, né? Isso é um patrimônio nosso, né? O SUS é um patrimônio nosso, é um patrimônio do brasileiro. Nós temos um amigo em comum, o Atanásio, ele sempre dizia um negócio que eu achava muito interessante. Ele dizia que às vezes a comadre ia para o fundo do quintal pendurar roupa no varal, né? E aí uma ia perguntar, como é que tu tá? Como é que tu tá?
e aí uma dizia que tinha ido pro SUS e que tinha sido mal atendida, às vezes pegou um profissional mal-humorado, e aí ela começa a criticar, e a outra que nunca foi no SUS começa a repetir aquilo e nunca foi. A senhora já foi? Não, nunca fui. E começa a repetir o ruim sem absolutamente... Eu sempre gostava muito, porque o Atanásio encena isso de uma forma extraordinária, né? As pessoas precisam entender que esse sistema ele foi tão bem feito, né, que ele fez um triângulo, e nesse triângulo estão as responsabilidades, né? Quem é responsável por isso, né? O governo tem a sua responsabilidade, nós, profissionais da área da saúde, temos a nossa responsabilidade, e a população, que é a maior nisso, dessa fatia, que é o patrão de todos nós, que paga essa conta antecipada, né? Também. E ela é um sistema solidário, né? Extremamente solidário. Vamos falar aqui da nossa região, né? Não adianta um município da nossa região fazer muito bem feita a lição de casa se o outro não fizer. Se cada um fizer a sua lição, esse elo e essa corrente de solidariedade está formada e tudo fica mais fácil. Porque as pessoas dizem assim, o SUS não faz isso. Não é verdade, o SUS faz tudo. Às vezes não faz aqui e agora, não faz aqui no meu bairro, não faz na minha cidade, mas faz lá em Florianópolis, faz no Rio, faz em Brasília. O que a gente precisa, às vezes, ainda é trabalhar com essa burocracia, né, de fazer as coisas chegarem até lá. Por isso que eu falo muito de que as pessoas não entendem, às vezes, os esforços dos bastidores para que a gente possa fazer com que esse paciente chegue aonde precisa, né? E todos esses três têm responsabilidade. Não adianta, o governo precisa fazer bem feito. O servidor público precisa atender bem, precisa ser simpático, precisa dizer não com alegria. Por mais que eu esteja infeliz, todos nós somos seres humanos, todos nós temos contas para pagar e nem sempre temos dinheiro para isso, todos nós temos família. Às vezes a gente sai de casa mal-humorado, brigou com o marido, brigou com a mulher, brigou com o filho, né? Mas o nosso paciente não tem culpa disso. Quando a gente chega lá no nosso posto de saúde, eu preciso atender bem, preciso ser cordial, preciso dizer bom dia, o que está precisando, porque aquele paciente que está na tua frente, ele está carente, ele está doente, se não do corpo, mas ele está doente da alma, e muitas pessoas procuram o SUS, né, porque estão doentes com a alma, porque não tiveram dinheiro naquele mês para comprar um bujão de gás, tá? Que estão com a geladeira vazia, tudo isso sobra no nosso posto de saúde. Por isso a necessidade de nós, né, profissionais de saúde, atender bem as pessoas. E a população tentar conhecer um pouco mais isso, né? Participar efetivamente daquilo que o SUS nos deu de graça. Foi com ele que a área social criou o SUAS, foi com ele que todos os demais setores querem copiar esse modelo, né? O controle social, que fala lá na 8080 do sistema, ele veio com o SUS. Depois a Constituição, né, foi criando os conselhos, estava lá, mas assim, isso foi bolado pelos sanitaristas, que queriam que esses três setores, né, trabalhassem de forma unida para que ele desse certo. E ele dá, né? A gente precisa conversar. Tânia, deixa eu te fazer agora uma provocação que já não é de hoje. Qual a tua opinião sobre as organizações, a participação das organizações sociais como uma complementar ao Sistema Único de Saúde? Olha, primeiro que eu quero começar dizendo, isso é um assunto bastante complexo, mas eu quero dizer assim, ó, que como servidora pública aposentada, e quando eu entrei na saúde, e eu tinha lá os meus questionamentos antes disso, porque eu entendia que tudo tinha que ser público. Quando eu cheguei na saúde, eu vi que se nós tivéssemos que sobreviver só às custas do serviço público, nós também teríamos perdido muitos pacientes. Havia necessidade, e ainda há, da parceria público-privada.
Tá? Ainda há. Não tem como. Muitos exames que nós fazemos e oferecemos para a comunidade, que são pagos com recursos do SUS, não é? Mas se não tivesse a iniciativa privada lá para nos oferecer o equipamento, nós não teríamos. Nós não temos alguns equipamentos caros, como é uma ressonância magnética, como é uma tomografia, são equipamentos caros, que exigem manutenção constante. Eu vou dar um exemplo aqui para a população. Tá? Nesse período em que eu fui diretora do hospital regional, em determinado momento quebrou, nós tínhamos lá 2 raios-x funcionando, quebrou um, estava para Florianópolis para consertar esse raio-x, não é? Tinha que vir, o custo do raio-x, o conserto dele era R$10.000. Tá? Nessa mesma semana, eu tive a infelicidade de quebrar não a ressonância magnética, a tomografia do hospital, que era um serviço terceirizado. O raio-x custava R$10.000. O Estado levou 33 dias para arrumar o meu raio-x, que custava R$10.000. O tomógrafo quebrou aquele negócio central lá, aquela válvula, não sei como é o nome daquele negócio lá, custava R$250.000. Eu fiquei uma semana sem tomografia. Esta é a diferença do público e do privado. Queiramos ou não, né? O privado tem essa agilidade, né? Se tem dinheiro, ele vai lá na esquina e compra, né? Qual é a diferença do Hospital São José, do Hospital Regional e do Hospital Infantil? Né? O Hospital Infantil vai lá na esquina e compra na farmácia o que precisa. E nós dependemos de licitação, de DDD, principalmente os órgãos do Estado, que dependem de Florianópolis. Então, R$10.000, eu levei 33 dias para oferecer o raio-x para a população. R$250.000, eu fiquei sem tomografia uma semana. Esse é o exemplo. Quando eu cheguei em Florianópolis, como secretária de saúde, eu encontrei a promotora pública lá, a doutora Sônia Piardi, por quem eu tenho o maior respeito e carinho. Quando eu cheguei lá, ela disse para mim: Viva, graças a Deus, agora eu vou ter aqui uma servidora pública que vai se posicionar contra as UES. Olha, doutora Sônia, é muito cedo para mim lhe dizer isso, eu preciso de mais um tempo. Por quê? Eu disse para ela, por que eu preciso de mais um tempo para lhe fazer, se dizer se eu concordo com a senhora ou não? Primeiro, como servidora pública, eu também tenho o meu ladozinho corporativista lá e gostaria que tudo fosse público, né? Como vó de uma criança que usa o Hospital Infantil em Joinville, que é uma organização social, nota 1000 para o hospital, eu só tenho que aplaudir. Agora eu preciso discutir custos. E isso eu vou começar a me debruçar agora para ver o custo dos nossos hospitais públicos e qual é o custo dos nossos hospitais privados. E pouco tempo depois eu disse, doutora Sônia, né, contra números não tem argumentos. Né? Eu não quero nem discutir o mais barato ou o mais caro. Eu quero discutir a agilidade. Se nós quisermos ter tudo público um dia, nós precisamos mudar a burocracia do Sistema Único de Saúde, porque a mesma lei que compra um evento turístico para uma cidade é a lei que compra uma cirurgia de alta complexidade para o SUS, a lei é a mesma, né? O custo daquele paciente que está lá, o evento eu posso adiar, eu posso isso, o paciente que está na mesa cirúrgica e por hora o único equipamento que tu tinha quebrou naquela hora e que tu tens que sair correndo e pagar qualquer preço para que o outro esteja lá imediatamente, e aí você desobedece a lei, desobedece a legislação, né? E depois é julgado e às vezes incriminado pelo próprio Ministério Público, né? Já cansei de pagar multas por desobedecer em algumas oportunidades, fazer compras diretas, entende? Por isso, por aquele outro. Então, é assim, eu acho que o servidor público, ele precisa entender que nós temos o privilégio de sermos servidores públicos e alguns direitos nossos nós perdemos por culpa nossa, por culpa do próprio servidor público, em alguns momentos. Tá? Agora, nós precisamos entender que para aquela população
que precisa do atendimento, ele não quer saber se é a Tânia que está dirigindo a saúde, se é o Douglas, se é o Pedro, se é o João ou se é a Maria. Ele quer chegar lá e quer ser bem atendido. Tá? De que forma? Então, meu querido, às vezes a gente discute algumas coisas, eu sei que nós, servidora pública, eu não quero perder alguns direitos que por anos nós conquistamos, né? Mas nós não podemos negar algumas verdades, tá? E as verdades estão nos números, nos resultados, tá? Isso não dá para negar. Tânia, para a gente encerrar essa maravilhosa entrevista, eu quero que você, enquanto professora, nos indique um livro para que a gente leia. Qual livro que você... Não precisa ser da saúde, tá? Pode ser qualquer livro que te tocou o coração. Um dos, não precisa ser todos. Um dos livros que você leu e que você acha que a gente precisa ler para, sei lá, melhorar, evoluir. Olha, eu leio muitos livros relacionados à presença da mulher na sociedade, né? A conquista de espaços, as mulheres correm com os lobos, e eu leio muita coisa relacionada a isso, né? Mas teve um livro que eu li num momento muito difícil da minha vida, né? E que alguém me indicou que eu lesse porque eu lá nem estava na saúde ainda, né? Mas mesmo nós que trabalhamos na área da saúde, sempre que você se defronta com a morte, com a perda de um ente querido, você que se acha preparado, né? Você desmonta. Realmente a gente não se prepara para esse momento da perda. A gente acha que só os outros que vão perder, a gente nunca vai perder, né? E eu tive um momento assim, especialmente muito difícil da minha vida. Foi quando eu perdi meu pai e minha mãe e um cunhado que era um irmão no mesmo acidente de trânsito. E aquilo, então, me desmontou, né? Porque você busca entender o que é isso, né? Você quer entender, né? Você quer compreender. Aí você se acha injustiçado, você se acha tudo. E aí alguém naquela época me disse, leia Violetas na Janela, né? E eu li Violetas na Janela, que me trouxe muito conforto. Então é um livro simples, de fácil entendimento, que eu só li depois, né? Se eu tivesse lido antes, talvez eu tivesse me preparado ainda um pouco mais para esse momento, né? Então eu sempre digo, olha, leia Violetas na Janela, que dá para a gente começar a trabalhar dentro da gente um pouco mais essa questão da perda. Todos nós um dia vamos perder alguém, né? E a gente precisa estar preparado para esse momento, né? Então tem livros maravilhosos, eu poderia dizer aqui, se você vier aqui na minha biblioteca, tem livros de economia, muitos livros da área da saúde, sim, porque como eu era leiga, eu tive que estudar muito e aprender muito né? E ver várias opiniões, né? Não me cercar só de uma opinião. Essa questão do crescimento, do envolvimento da mulher, eu não sou feminista, mas eu entendo que a mulher exerce um papel importante na sociedade, então eu leio Todas as Mulheres São Bruxas, leio muita coisa sobre as mulheres, né? Mas o Violetas na Janela, eu acho que é um livro, assim, tipo de cabeceira que a gente tem que ler de vez em quando para se preparar para um momento que todos nós vamos passar na vida. Tânia, eu queria agradecer do fundo do coração essa aula, uma aula não só de conceitos teóricos, mas principalmente de sentimentos envolvidos, porque quando você conta que você era criança e andava nos corredores do Hospital São José, lavando louça, isso tem um poder, uma capacidade de convencimento muito maior do que se eu falasse do que eu leio nos livros, entendeu? Então, assim, eu queria agradecer do fundo do coração essa aula de amor que você deu, essa aula como eu falei no início, você tem uma coisa diferente, que é aquele carinho, aquele olhar de mulher que a gente precisa muitas vezes ter para que a gente entenda como fazer as coisas. Nós, homens, somos muito frios, muito calculistas, muito racionais, e tem determinadas áreas, que eu digo que a saúde é uma delas, o olhar feminino, ele faz toda a diferença, entendeu?
Então, Tânia, muito obrigado. Aqui eu tô agradecendo em nome do Douglas e eu acho que de muitos, milhares de pessoas que te conhecem e que, se não te conhecem, te respeitam e que eu sei que você faz e fez a diferença por onde passou. E eu acho que isso deve se prorrogar por muitos lugares, porque você é uma pessoa especial e é uma pessoa diferente, sabe, Tânia? Então, muito obrigado. Eu fico lisonjeadíssimo de ser teu amigo e de poder contar com sempre ter a possibilidade de conversar contigo. Muito obrigado Douglas, mesmo. querido. Obrigado por essa aula. Douglas, querido, muito obrigado. Eu tenho uma paixão pelo serviço público, sabe? Talvez um dos privilégios que eu tive na vida foi muito cedo ter entendido o que é servir ao público, né? E em todas as pastas em que eu trabalhei, eu sempre procurei dar o meu melhor, né? Eu nunca quis entrar na área política, eu queria ser o melhor servidor público da prefeitura. Eu sempre dizia isso, né? Quando me convidavam, eu dizia, não, eu quero ser a melhor servidor. Eu não fui a melhor, mas também não estou entre as piores, porque eu entendi cedo que servir ao público é o atender as pessoas com dignidade, é explicar para as pessoas aquilo que às vezes elas não entendem. Algumas com mais dificuldade, outras com menos dificuldade. Às vezes você também precisa falar um pouquinho mais alto, né? Mas sem nunca perder o respeito por aquela pessoa que está na sua frente, né? E eu já tinha um pouco disso. E depois, em 99, quando eu entrei na saúde, conheci você, conheci a Ana, a Silvia Cavaleiro, de que eu tenho tantas saudades. Eu lembro que a gente não tinha nem vontade de vir para casa, né? A gente tinha vontade de ficar lá trabalhando 24 horas para resolver o tamanho dos problemas que nós tínhamos nas nossas mesas, né? Por que isso, né, Douglas? Porque a gente ama a gente, entendeu? Esse é o diferencial, né? E eu te amo muito, amo você, amo a tua família, né? E amo a todas as pessoas que um dia já estiveram comigo, ou aquelas que ainda vão estar, e quero morrer amando. Um beijo bem grande no coração, meu querido. Te amo Um de beijo, paixão. Tânia. Muito obrigado. Beijo.